convidada, ela é da prata da casa. Ela é a nossa Sandra Berbert, trabalhadora da casa de Matumira, médica homeopata, e o tema para ela é um doce de leite, ou um deleite, é homeopatia e espiritismo. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Muito obrigada, a palavra é sua, Sandra. Boa noite. Em primeiro lugar, só para a gente checar se está tudo funcionando direitinho, está todo mundo me ouvindo bem? Sim, ótimo. sim. Daniela, eu vou tentar colocar aqui a tela que eu preparei para a apresentação. Eu não sei se você é quem tem que fazer a autorização. Eu já autorizei. Você pode usar normalmente. Está aparecendo para vocês? Tá. Ótimo. Então, deixa só eu colocar no modo de apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Por algum motivo, eu não consigo. Bom, deixa eu ver. Eu estou tentando, deixa eu ver. Seria F5, será? Não estou conseguindo colocar em modo de exibição na tela inteira, mas vocês estão conseguindo ver. Sim. Ok. Então, como o Hélio falou, né, nós trouxemos hoje, a nossa conversa hoje, sobre homeopatia e espiritismo. Porque muitas pessoas, muitas vezes, nos perguntam sobre homeopatia, algumas pessoas, inclusive, colocam, porque médico homeopata é sempre espírita, né? Porque olha para a gente e parece que adivinha o que a gente está sentindo, fala umas coisas que a gente se sente assim, desvendada. E não é bem dessa forma. O objetivo de nós fazermos essa conversa hoje é também ajudar a que entendamos um pouco mais a realidade da doutrina espírita e da doutrina homeopática, porque a homeopatia também tem um caráter doutrinário, também tem um componente de conhecimentos que são necessários para fazer uma fundamentação, para que se possa compreender as bases, né, sobre as quais se constrói o raciocínio homeopático, a terapêutica homeopática. E é por isso que, às vezes, é tão difícil nós entendermos as diferenças de comportamento, de conversa, de maneira de abordar de um médico alopata para um médico homeopata. E isso também implica numa diferença de comportamento por parte do paciente. Vai chegar o momento, vai chegar o dia em que nós vamos entender como pacientes melhor toda a gama de ação que a homeopatia pode ter sobre nós e pode nos oferecer como terapêutica. Então, uma frase que está lá no primeiro livro escrito por Hahnemann, o pai da homeopatia, vem falar justamente sobre a missão, né? Ele já começa a fundamentação lá no parágrafo 1 e 2, logo no comecinho do organon da medicina homeopática, ele começa já falando que a missão do médico é curar, que é restabelecer a saúde ao doente. E ele não fala que é nunca mais ficar doente ou deixar imune a qualquer tipo de problema de saúde. Mas o curar o doente, restabelecer a saúde ao doente, de maneira rápida, suave, permanente, pelo caminho mais curto, seguro, menos prejudicial. E isso faz parte de toda uma maneira de também entender a saúde
Porque, às vezes, o que nós queremos é a isenção total de sofrimento, de dor, de qualquer tipo de contrariedade ou contratempo. E isso nós sabemos que nós não estamos ainda num momento evolutivo para alcançar. É interessante fazer essa correlação de homeopatia com o espiritismo, porque, na realidade, não são a mesma coisa, mas têm pontos de comunicação. Hahnemann, quando começou a sua formação médica, encontrou pela frente muitas situações e condições onde ele não conseguia oferecer alívio ao sofrimento, onde ele não conseguia oferecer alívio aos problemas apresentados pelos pacientes. E, por isso mesmo, ele começou a se afastar da prática da medicina. E ele começou a atuar mais na área de tradução. E traduzindo textos, inúmeros textos de vários autores, ele começou a tomar contato com antigas práticas e antigos conhecimentos e antigos ensinamentos sobre a saúde, a doença, o adoecer e toda essa complexa situação onde nós podemos observar que há uma quantidade grande de efeitos tóxicos, mas também há uma gama enorme de efeitos benéficos causados por diferentes substâncias da natureza. E, diante disso, ele começou, curiosamente, a investigar. Interessante é que ele experimentou em si próprio. Ele sempre procurou experimentação em si próprio. Depois, vários dos seus seguidores, vários daqueles que se juntaram a ele nessas pesquisas e investigações de substâncias e de atividades terapêuticas, também passaram a ser cobaias das suas experimentações. E é muito interessante porque a forma, inclusive, como eles narram a narrativa da matéria médica, a narrativa dos sintomas, é uma narrativa que nos ajuda a compreender por que é tão interessante e importante para o médico homeopata conhecer nossos comportamentos emocionais, mentais, aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos entristece, aquilo que nos irrita, aquilo que nos acalma, né? Porque tudo isso faz parte de um conjunto de conhecimentos necessários para que a gente possa estabelecer a dinâmica do adoecimento para entender como processar, como proceder na dinâmica da recuperação da saúde, na dinâmica da cura. E Hahnemann também, lá no Organon, um pouco mais adiante, no parágrafo 9, ele descreve uma entidade dentro do homem, dentro da constituição do ser humano, que faz parte de todo esse processo de adoecer e curar, de adoecer e restabelecer saúde, que é a energia vital. Ele, então, coloca que essa força vital, essa energia, é responsável por manter a harmonia das atividades orgânicas. E aí, e só então, quando as atividades orgânicas estão em harmonia e essa energia vital, essa força vital, corre de maneira natural, equilibrada e harmoniosa por todo o ser, aí então o espírito pode alcançar os mais altos fins da sua existência. E soa poético você pensar que quando você transpira saúde, do ponto de vista espiritual, você é capaz de atingir os mais altos fins da existência, os objetivos reencarnatórios, muitas vezes com o corpo não tão saudável na aparência,
mas rescindindo a harmonia, o espírito consegue transmitir essa paz íntima, ainda que num corpo sofrido, ainda que num corpo doente, ainda que num corpo não tão equilibrado, aparentemente, do ponto de vista orgânico. Então, a homeopatia ela traz vários conceitos que falam muito próximos aos conceitos espíritas. E é por isso que a gente acha que homeopata e espírita é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier, participando e sendo perguntado a respeito dessa questão, homeopatia, espiritismo, espiritismo, homeopatia, se um se confunde com o outro, se um tem essa intimidade, digamos assim, conceitual, né, um com o outro. E ele diz que há uma identidade de conceitos, sim, entre as duas doutrinas. Hahnemann proclamava que as enfermidades decorrem de problemas com a força vital. E o espiritismo diz, né, como nós sabemos, que há correntes magnéticas circulando no nosso corpo e o desajuste dessas correntes magnéticas, né, desse fluido que nos organiza, se estabelece também como um desajuste perispiritual e um influi no outro, o corpo no perispírito, o perispírito no corpo, e quem comanda tudo isso é o ser, o espírito. Então, quando nós falamos de distúrbios, desajustes, nós estamos falando de doenças. Doenças que muitas vezes ainda não estão baseadas no corpo físico, mas doenças que, de alguma maneira, já vêm se manifestando a partir de distúrbios espirituais. Ou doenças já consagradas dentro da constituição orgânica, constituídas e que precisam, então, de um tratamento, mas que o suporte a partir da terapêutica espírita vai também, de alguma maneira, auxiliar no equilíbrio para que se faça a recuperação desse equilíbrio perispiritual, que nem sempre se traduz imediatamente no reequilíbrio orgânico, mas que muitas vezes vai ser aquela cura profunda que se manifestará numa próxima encarnação, num reequilíbrio de energias, num reencontro do equilíbrio espiritual, para que o ser possa moldar novos corpos em novas existências, menos desajustados, por isso mesmo mais equilibrados. E nesse texto, psicografado na Sociedade Espírita de Paris, e que está lá na Revista Espírita, de agosto de 1863, Hahnemann assina uma mensagem. Hahnemann já, então, no plano espiritual, continuando a sua missão, continuando o seu trabalho incessante, incansável, de divulgação, de disseminação dos conceitos homeopáticos dentro de uma compreensão espiritual. Ele diz, então, que a jovem medicina, a medicina homeopática, transpôs obstáculos. O espiritismo lhe será poderoso auxiliar, porque a tradição materialista que vem retardando o desenvolvimento da medicina humana, da medicina aqui na Terra, será, digamos assim, aos poucos, esse materialismo será colocado de lado. E o médico, então, ligado a pesquisas de causas e efeitos espiritualistas, também analisará a alma, também analisará as questões espirituais nas causas mais profundas das dores, dos sofrimentos, dos desequilíbrios, dos desajustes, dos distúrbios que nós apresentamos, então,
na nossa vida material. E é de novo Chico que coloca numa outra questão, nesse mesmo programa Pinga Fogo, ao ser perguntado, que o medicamento homeopático atua energeticamente, ele não atua quimicamente. É uma das grandes controvérsias da medicina alopática com a homeopatia, é dizer que lá, quando você dosa a substância quimicamente dentro do frasquinho da homeopatia, não tem nada, porque já foi atingida a máxima diluição daquela substância, né? Mas hoje nós já temos uma série de outras metodologias de pesquisa acontecendo que mostram que há uma quantidade grande de substância energética presente, que é atingida através da dinamização. Enquanto vai havendo diluição do ponto de vista material, vai havendo dinamização do ponto de vista energético. Então, há uma liberação de energia, em substituição à matéria que se torna mais rarefeita. Então, a proporção que a matéria fica mais rarefeita, a energia fica mais presente. E esse é um conceito físico, esse não é um conceito químico. Então, é por isso que hoje a física tem, né, se mostrado uma aliada para que se possa entender melhor os mecanismos de atuação dos medicamentos homeopáticos, das grandes dinamizações, das dinamizações centesimais, das dinamizações milesimais, né? Onde você, na verdade, pensa que a ação é muito mais quintessenciada. Por isso, coloca lá que ela estimula vibratoriamente o perispírito. Então, enquanto ele atua tratando doenças físicas, ele também trata as questões emocionais, as questões espirituais. Então, há um reequilíbrio físico-espiritual, não apenas orgânico. E é Santo Agostinho, também numa mensagem publicada na Revista Espírita de 1863, que coloca que a homeopatia é matéria espiritualizada. E a liberação das energias, do componente energético dos medicamentos, torna quintessenciada, como já dissemos. Então, olha a quantidade de informações que nós encontramos na literatura espírita que nos esclarece, que nos faz compreender melhor essa associação de conhecimentos. Por que conhecer a doutrina espírita torna, digamos, mais tranquilo, mais fácil, mais natural para o médico, para o profissional homeopata, a compreensão de como a homeopatia atua. O entendimento deixa de ser aquela questão mais intuitiva para ser uma questão mais racional. Tem lógica, tem fatos, existem fatos. É possível a gente observar de maneira mais prática. E nós ainda somos seres materializados e devemos buscar nos desligar um pouco da matéria, mas temos que respeitar o fato de que ainda é importante e necessário que tenhamos a corroboração da nossa ciência material, para que nós consigamos vencer nossas próprias dificuldades, nossas resistências, nossas pequenezas, né? A grandiosidade da doutrina filosófica homeopática precisa de mentes que estejam mais abertas ao conceito, ao conhecimento da sutileza espiritual. Enquanto nós ficamos buscando nas células, nas moléculas, enquanto nós ficamos buscando reações químicas e fatores materiais, nós nos perdemos muitas vezes das possibilidades que nós temos de compreender melhor os mecanismos espirituais de ação da medicação sobre nós. Nós nos conhecemos espiritualmente muito pouco. Nós
muitas vezes não entendemos em nós as nossas próprias reações, as nossas próprias sensações, as nossas próprias percepções. Nós somos seres que temos a capacidade da intuição como um sentido extra em nós e que nós podemos estimular e trabalhar com ele. Mas muitas vezes nós não damos maior atenção. Ou, quando nos permitimos ser intuitivos, é porque estamos permitindo influenciações espirituais não tão delicadas, não tão nobres, não tão superiores. Então, quando nós exercitamos a capacidade de sermos intuídos de maneira mais superior, nós estamos treinando espiritualização. E quando nós fazemos esses exercícios, nós desenvolvemos essa potencialidade em nós. E o uso da homeopatia, muitas vezes, deflagra nos pacientes, deflagra em nós, como pacientes, como usuários, percepções, sensações, e que, se nós soubermos ouvir, nós conseguimos perceber o quanto a medicação está, de fato. Às vezes a gente acha que não mudou nada. E quem está em volta, percebendo os nossos comportamentos, fala assim, mudou muita coisa. É porque nós não nos conhecemos, nós não nos vemos, não nos olhamos como seres espirituais. Então, numa num determinado momento em que tivemos oportunidade de conversar com esse espírito que tem um cabedal de conhecimento inestimável e que é um exemplo de médico homeopata, que, quando a nossa medicina estiver naquele grau de evolução que Hahnemann colocou naquela mensagem lá na Revista Espírita, nós pretendemos, esperamos, desejamos, almejamos, sonhamos em ter um pouquinho desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa percepção e dessa sensibilidade que o Dr. Martin demonstra, sempre demonstrou durante a sua fase de encarnado como médico dos pobres, e que continua demonstrando. E que ele coloca, né, sobre as questões da dependência química e dos processos de escravização, né? Então, ele fala para nós que nós nos escravizamos. Assim como os planetas orbitam em torno das estrelas, as estrelas têm força e elas prendem, e os planetas se deixam prender, porque, na verdade, eles também têm suas forças. Então, nós somos seres que orbitam, né? Nós temos a capacidade fluídica de nos espalhar e nos misturar. Então, nós conseguimos perceber uns aos outros, nós conseguimos influenciar uns aos outros. Nós damos o passe magnético e nós temos a energia saindo de nós. Nós pensamos e nos reportamos à distância e influenciamos a quem está distante fisicamente, mas ligado pelo pensamento a nós. E Dr. Marsh, então, nos coloca que cada criatura é um universo. E que, quando nós optamos pelo uso de drogas que agem sobre o nosso sistema psíquico, que elas entram na nossa órbita e elas passam a fazer parte desse nosso processo de troca energética. Então, não é só uma questão de ação sobre o cérebro físico, é uma questão de ação sobre o perispírito, é uma questão de atuação nas forças mais sutis do ser, que age lá sobre a vontade. E a vontade é uma energia, uma produção espiritual.
Então, quando nós permitimos que alguma coisa, algo, algum tipo de pensamento entre na nossa órbita, no nosso universo emocional, mental, espiritual, nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos usuários desse pensamento, dependentes dessa vibração, desse teor vibratório. E para que nós consigamos nos livrar do guante, do chicote, do constritor, da escravidão, nós precisamos trabalhar essa dependência, não alimentando, não dando a ela o alimento. E isso se faz em qualquer nível, de qualquer tipo de dependência, da mais orgânica, material, até a mais sutil, espiritual. O Dr. Marsh nos alerta que o processo é de ajuda externa, mas é de libertação interna. Nós só nos libertamos quando resolvemos internamente, de fato, modificar o teor dos nossos pensamentos para nos desligarmos nesse nível mais sutil, nesse universo espiritual que representamos, que somos, cada um de nós como indivíduo. Então, Kardec, lá na Revista Espírita, em 1863, também nos alerta que se os medicamentos homeopáticos têm algum tipo de ação do ponto de vista moral, é porque age nos nossos órgãos de manifestação. E isso pode, de alguma maneira, nos ajudar. Então, se eu me sinto alquebrada, me sinto desanimada, triste, e eu uso uma medicação homeopática, e isso me dá uma energia, isso me dá uma disposição, isso me deixa mais energizada para produzir, trabalhar em nome de Jesus nas lides espirituais e nas lides morais, e até no trabalho mesmo físico, no trabalho material, no trabalho humano aqui, como encarnado, que bom, porque isso vai permitir que o espírito manifeste a sua missão mais espiritualizada, os seus fins mais nobres da vida, né? Como disse Hahnemann lá no começo do Organon. Mas isso não significa que haja sobre o espírito no sentido da sua vontade, no sentido de mudar o espírito. Eu não vou dormir, Sandra, e acordo outra pessoa completamente diferente porque eu usei uma medicação homeopática. Eu continuo sendo a Sandra com toda a bagagem espiritual que tenho e continuo tendo as dificuldades que tenho. O que a homeopatia consegue é, na verdade, me proporcionar um bem-estar, uma melhora orgânica, uma melhora perispiritual. E aí eu, imbuída da gratidão por me sentir melhor, imbuída pelo desejo de fazer o bem, imbuída pelo desejo de modificar o meu padrão mental, o meu padrão vibratório emocional, eu então vou buscar fazer tudo isso. A homeopatia me ajudou, assim como a doutrina espírita também nos oferece inúmeras terapêuticas. A doutrina espírita nos oferece o passe magnético, nos oferece a água magnetizada. A doutrina espírita nos oferece a leitura edificante. A doutrina espírita nos oferece a oração. A doutrina espírita nos oferece o atendimento fraterno da casa espírita. A doutrina espírita nos oferece o trabalho no bem, nos doarmos ao nosso próximo.
Então, tudo isso junto, unido à homeopatia, com certeza traz um bem-estar. E como falamos lá no início da nossa conversa, a proposta que Hahnemann traz, inclusive na mensagem que ele dita, já desencarnado, sobre a nova medicina, a proposta é que nós percebamos que a nossa saúde não é resultado dos remédios que tomamos. A nossa saúde não é resultado da comida que comemos somente. A nossa saúde não é resultado somente da academia que frequentamos. Óbvio que cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas possibilidades traz o seu benefício. Nossa alimentação regrada, nossa alimentação com horários, nossa alimentação com qualidade, certamente nos traz um componente de grande auxílio para a conquista, a manutenção, o retorno da saúde física. A academia, a prática de atividades físicas é fundamental para a qualidade de nossa saúde também, para a nossa qualidade de vida, para o cuidado do nosso corpo, que é a nossa responsabilidade, porque a doutrina espírita nos fala que somos responsáveis pela qualidade, né, da saúde que damos, né, daquilo que damos ao nosso corpo. Como cuidamos do nosso corpo? Né? É óbvio que se eu uso determinados tipos de recursos para cuidar melhor do meu corpo físico, isso é absolutamente meritório, isso é absolutamente positivo. Isso tem, sim, um peso muito grande, porque é nossa responsabilidade. Como espíritos, nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico. Agora, o que nós precisamos compreender é que nós temos uma responsabilidade ainda maior pela saúde, pela qualidade do nosso corpo perispiritual. Então, de que adianta eu cuidar muito bem da minha pele, eu cuidar muito bem do meu cabelo, do meu corpo, eu usar produtos terapêuticos para ter uma aparência saudável, se eu alimento pensamentos que não são pensamentos enobrecedores, positivos, superiores. Então, nós caímos naquela figura que Jesus usou dos sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. E hoje nós, no GAN, na Casa de Batuíra, de um modo geral, podemos dizer que temos que ser um pouquinho mais, sim, rigorosos na qualidade do que pensamos. Porque nós estamos atravessando um momento espiritual da Terra que exige de nós que sejamos otimistas, que tenhamos um policiamento, uma atenção sobre o teor dos nossos pensamentos. Recebemos mensagens de todo lado, inúmeros espíritos se esforçam através de inúmeros médiuns que se propõem, que se colocam disponíveis para mensagens de otimismo, mensagens de esclarecimento, mensagens que nos dizem que nós temos a responsabilidade nesse momento por mantermos uma atmosfera espiritual superior. Nós temos a responsabilidade por mantermos
um padrão vibratório mais alto na Terra, porque nós estamos passando por um momento delicado e dói quando nós escutamos relatos de espíritos que nos falam que, apesar de todos os esforços da espiritualidade superior, por escolha nossa, aqui encarnados na Terra, nós continuamos alimentando pânico, medo, dúvida, insegurança, nós continuamos alimentando matéria que fortalece o vírus, que fortalece as energias mentais deletérias, inferiores. Então, é preciso que nós usemos o conceito, o conhecimento espírita para agirmos de outra forma. Vamos tomar a homeopatia que nos é prescrita, pensando que aquela energia que está ali, naquele glóbulo, naquela gota, naquele papelote, é uma energia que entra em nós para encontrar em nós a energia boa que temos, porque todos nós temos, em maior ou menor grau, todos nós temos. Então, que seja bem pouquinho, mas quando eu tomo a homeopatia e aquela energia encontra essa outra energia que já existe dentro de mim, eu estou me propondo a superar todas as minhas dificuldades, porque essas dificuldades vêm de um passado que eu quero deixar para trás. Se eu quero deixar esse passado para trás, eu pego essa energia da homeopatia e eu transformo isso num reforço para essa minha vontade de me superar e sigo adiante. Ligada à espiritualidade superior, pensando que esse é um momento de transição, mas é um momento de transição nossa também. Nós podemos transitar entre o antigo comportamento e o novo. Nós podemos fazer essa transição. Nós podemos nos levar a esse outro estado de espírito. Porque se um dia escolhemos errar, hoje podemos escolher acertar. Não que isso seja fácil, é trabalhoso. Porque, mais uma vez, precisamos entender que trabalho significa conquista, significa esforço, significa construção. Hahnemann construiu o conceito da homeopatia observando. Hoje isso, amanhã aquilo. Leu livros às centenas para conseguir ter a base de conhecimento necessária para o entendimento aqui na matéria de conceitos transcendentes que ele trouxe embrionários na sua consciência espiritual mais profunda. E para conseguir despertar esse conhecimento, ele precisava dessa base, dessa imensa base. Então, imaginemos que nós estamos construindo uma nova consciência em cada um de nós. E para isso nós precisamos tijolo, material de construção. E o material de construção é a leitura edificante, é a frequência ao trabalho espiritual. Se hoje não podemos ir à casa, fisicamente falando, podemos nos dirigir à casa, mentalmente falando. Podemos entrar pelos portões do GAM, podemos passar pelo pátio, agradecer a sombra da nossa mangueira, ali no nosso pátio, abrir a porta do salão de estudos, entrar, nos sentarmos ali naquelas cadeiras e olharmos para frente e ouvirmos os nossos palestrantes e imaginarmos que tantos amigos espirituais estão ali palestrando, auxiliando, contribuindo, ajudando, aliviando o sofrimento
e nós podemos nos unir a eles em desdobramento todas as noites e participar desse trabalho. Isso vai nos trazer, ao acordarmos, uma sensação muito boa, estranha até, porque vamos pensar, ué, acordei com uma sensação tão agradável, sonhei com o GAN, ou estou com uma sensação de saudade do GAN, parece que estive lá ainda agora. Tudo isso é fruto da nossa frequência, do nosso trabalho com aquela casa. Então, para nós concluirmos a nossa conversa, Hahnemann diz que a cura é o rápido, suave e permanente restabelecimento da saúde pelo caminho mais curto, seguro e menos prejudicial. E Kardec fala da responsabilidade individual e inquestionável, porque todos nós somos os reais construtores da nossa saúde ou da nossa doença. Inclusive, isso me faz lembrar, né, que muitas vezes os pacientes, nós mesmos, chegamos, porque aquela minha dor na coluna, aquela minha gastrite. Não, vamos começar já de agora a incorporar novos hábitos. A gastrite não é minha. Eu não a quero, eu não vou levá-la comigo como se fosse um dom, como se fosse um presente. A gastrite é um elemento de manifestação de um distúrbio, um desequilíbrio, de um desajuste meu com a própria vida. Então, eu vou buscar acalmar, eu vou buscar utilizar em mim o conceito de que eu posso comandar o meu corpo através do meu perispírito, porque eu não sou um corpo com um espírito. Eu não tenho um espírito. Eu sou um indivíduo, um espírito, que está nesse momento ocupando esse corpo, que tem imperfeições e desajustes, que foram moldados a partir de lesões que trago comigo, de alterações que criei para mim mesma em outras vidas, com outras escolhas. Então, agora, eu posso renovar minhas escolhas, alterar meus padrões. E, com isso, eu consigo modificar. Se não para agora, se não para hoje, se não para essa vida, mas para a próxima. Como Chico sempre falou, eu não posso voltar no meu passado para mudar aquilo que fiz e que hoje estou colhendo. Mas eu posso hoje modificar o meu padrão, no meu presente, e com isso lançar a semente de um futuro melhor para mim. Um corpo melhor numa próxima encarnação, quem sabe? Um corpo com menos dificuldades. Ou não, porque talvez eu precise passar por dificuldades para valorizar aquilo que um dia eu não dei valor. Mas, independente disso, eu cuido desse corpo. E eu o venero no sentido de agradecer a ele tudo o que ele me proporciona, todas as oportunidades, todas as possibilidades que eu tenho. Então, que nós possamos usar a terapêutica homeopática junto com a terapêutica espírita, tirando daí o máximo de benefício como espíritos, ajudando o nosso corpo num processo de recuperação da saúde, mas, acima de tudo, lembrando que somos espíritos temporariamente atravessando um momento de carne, um momento encarnados, mas não somos esse corpo, não somos as dores que sentimos, não somos os problemas que carregamos. Somos muito mais do que tudo isso.
e temos a possibilidade da cura espiritual, já agora, nessa vida, encontrando na doutrina espírita as ferramentas necessárias para nossas mudanças mais profundas, nossas mudanças mais viscerais, né, que precisamos fazer em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós agradecemos imensamente a